Olá pessoal, meu nome é Gilmar Silva, eu sou Head de Developer Relations da ZUP e eu estou aqui hoje para contar um pouco para vocês dos nossos projetos Open Source. Primeiro eu queria contar a história do porquê a gente decidiu abrir o código dessas aplicações. A ZUP é uma empresa que cresce exponencialmente ao longo dos últimos 9 anos e a gente foi criado já com uma cultura muito grande de compartilhamento e de utilização de Open Source dentro das nossas próprias soluções. O segundo ponto é que ao longo desses anos a gente percebeu que por mais ágil que a ZUP fosse, a gente ainda queria ser mais ágil. Então a gente acabou desenvolvendo um conjunto de projetos, um conjunto de software para montar um stack de tecnologia que nos permitisse ter essa agilidade, entregar valor mais rápido para os nossos clientes nos nossos projetos. E olhando o que acontecia com outras startups e empresas ao nosso redor, a gente acabou percebendo que muitas empresas, mesmo que tenham uma excelente ideia e consigam encontrar um mercado muito legal para suas aplicações, infelizmente em países como o Brasil e outros da América Latina, e África e etc., né, não, sem muito acesso a recurso financeiro, falta investimento para poder ter um stack de tecnologia que permita desenvolvimento de aplicações com escalabilidade e que suporte o crescimento exponencial. Então, infelizmente, a gente acompanhou muitas histórias de empresas, de startups que tinham uma ideia sensacional, fizeram a implementação do jeito que era possível naquele momento, e quando o crescimento de fato aconteceu e a demanda para o processamento começou aumentando, a estrutura simplesmente caiu porque não tinha recurso nem tempo para poder ir lá e reescrever tudo. Então, a nossa ideia em abrir o código dessas aplicações é poder, de fato, propiciar a desenvolvedores do mundo todo um stack sólido, robusto e confiável para poder fazer o deploy e sustentar esse crescimento exponencial de todas as suas aplicações e do que querem desenvolver. Por isso a gente resolveu abrir os nossos projetos. Por que trabalhar com Open Source no dia de hoje, né? Esse é um estudo recente, foi até divulgado bastante em um evento que eu participei há algumas semanas da Linux Foundation, e foi feito através da análise de código-fonte de milhares de aplicações, e se descobriu o seguinte, que tradicionalmente 20% do que está rodando numa aplicação que está em uso hoje em dia, foi de fato regra de negócio e implementado pela empresa que está comercializando essa aplicação no mercado ou oferecendo esse serviço no mercado. 80% do código que está ali é código open source. Tradicionalmente, normalmente 10% disso com uma infraestrutura, então ali a gente tem Linux, Kubernetes, outras coisas, depois bibliotecas e frameworks, e de fato a empresa se concentra na parte que realmente agrega valor, ou seja, eu conheço o problema do meu usuário final, é ali que eu vou trabalhar, eu não tenho que me preocupar tanto com o resto, e o Open Source é a realidade hoje. Muitos de vocês provavelmente estão trabalhando talvez há 5, 10 anos, usando projeto e produto open source o tempo todo. Então é um momento em que o open source atingiu de fato maturidade e é amplamente utilizado por toda a indústria. Por que fazer isso no Brasil? E aqui está um dado interessante. Eu acompanho essa pesquisa global de desenvolvedores do Evans Data Corporation já há uns 4 ou 5 anos. E o que era tido como uma tendência está cada vez mais se confirmando. O Brasil vai ser o quinto maior país do mundo em número de desenvolvedores de software em 2024. E a gente está puxando o crescimento da América Latina, que hoje é a segunda região que mais cresce no mundo. Um dado interessante, a Índia vai assumir a liderança, vai ultrapassar os Estados Unidos. Então, trabalhar com open source e com esse boom de crescimento de desenvolvedores no Brasil é extremamente importante, porque isso nos permite estar em contato com as tecnologias e tendências de tecnologia mais utilizadas no mundo todo. Portanto, não existe uma melhor forma de você aprender algo novo ou se apropriar rápido de alguma tecnologia nova se não for trabalhando de fato num projeto que vai para a produção, um projeto real, e open source é exatamente isso. E o Brasil adquirindo ou ganhando a quinta posição, a gente vai passar o Japão em número de desenvolvedores. É natural que as contribuições também para projetos open source do Brasil cresçam bastante, mais ou menos nessa proporção. Então a gente considera fundamental ter esses projetos open source aqui. São projetos, como eu já disse, para ser utilizado por empresas do mundo todo, e vai ser muito legal ter brasileiro trabalhando, contribuindo com isso, para de fato a gente auxiliar cada vez mais esse crescimento, de fato parte de todo esse crescimento global de tecnologia.
O primeiro produto que eu queria falar para vocês é o Charles. Ele é um produto para Continuous Delivery e ele surgiu para resolver alguns problemas que a gente encontrou no dia a dia, né, quando trabalhava com o delivery das nossas aplicações. Então aí está o ciclo tradicional de delivery de aplicações e quando você chega lá na frente, a gente acaba encontrando algumas limitações técnicas de custos e infraestrutura. Então os métodos mais utilizados para você fazer deploy hoje, principalmente testes, né, é trabalhar com Blue Green, que te obriga a duplicar toda a sua infraestrutura, isso custa caro. Trabalhar com Canary é uma outra técnica, mas no Canary em geral a gente não consegue especificar para onde está indo essa versão nova, essa hipótese que a gente quer testar de aplicação, então fica difícil conseguir separar muito bem e controlar muito bem isso. A gente pode trabalhar com feature flag, mas feature flag pode dar um problema que é o código ficar um tanto quanto poluído, e isso não é um problema se você tiver um excelente processo de engenharia de software, de documentação e de controle. Mas a gente sabe que isso às vezes não é tão realidade, já existem alguns casos aí bem famosos de empresa que esqueceram feature flag ativado em produção e teve problema, ou até empresa que usou o mesmo nome de uma feature flag que tinha sido usado por uma outra coisa no passado. Então achou que estava testando um treco aqui, na verdade estava desligando alguma função importante que a aplicação tinha no passado. E depois a gente tem o teste AB, que também tem uma série de limitações de segmentação. Então, com base nisso, a gente desenvolveu o Charles implementando o conceito de deploy em círculo. Tá? O que é o deploy em círculo? Eu consigo deployar em produção uma aplicação para um grupo muito específico de pessoas, que eu posso escolher com base em qualquer informação que eu consiga coletar do meu usuário final. Eu posso fazer isso para usuários específicos, eu posso fazer isso por região, por faixa etária, por gênero ou por qualquer outra informação que eu consiga capturar desses meus usuários. Isso me permite testar uma hipótese qualquer para um grupo muito pequeno, por exemplo, 10 ou 15 pessoas que trabalham comigo na Zup. Se eu achar que aquilo está funcionando, está se comportando como eu queria, eu consigo expandir isso para a cidade de São Paulo inteira. Se eu achar que aquilo está atendendo, eu vou aumentando o círculo, expandindo para o estado de São Paulo, para a região sudeste e para o Brasil, até que em determinado momento eu estou convencido de que aquilo de fato é legal, ou seja, aquela hipótese que eu criei é uma hipótese válida e eu consigo fazer com que ela evolua e acabar atingindo a todos os usuários da minha aplicação. Isso é extremamente importante porque por mais ágil que a tua empresa seja com deploy de aplicação, o ideal durante um ciclo de desenvolvimento é que se uma hipótese muito legal surgiu numa noite, você possa implementá-la no dia seguinte de manhã, colocá-la em produção através do deploy em círculo na hora do almoço e no final do dia você já consegue ter resultado real de se aquela hipótese é válida ou não e tomar a decisão de seguir em frente no seu desenvolvimento. Então basicamente é isso que o Charles nos permite fazer. A gente pode colocar várias hipóteses em ambiente de produção, coletar métricas de cada uma delas, e essas métricas podem ser desde métricas operacionais até métricas que de fato me tragam resultado de negócios, né? E com isso eu consiga olhar para aquilo ali e falar, não, a hipótese que está performando melhor é essa aqui que a gente vai seguir em frente. E fazer tudo isso com segurança, confiabilidade. Existe ainda o caso em que você precisa ter mais de uma versão da tua aplicação em produção, e isso pode acontecer por diversos motivos, desde atender a requisitos de clientes específicos ou fazer qualquer outro tipo de teste em ambiente de produção. Recentemente foi engraçado acompanhar na internet, já conhecendo o Charles, ver o pessoal falando, poxa, o teu Facebook já mudou, meu Facebook está do mesmo jeito ainda, o que é que está acontecendo? Era exatamente isso. Existem N versões do Facebook em produção, a gente nunca sabe exatamente em qual você vai cair e que tipo de teste estão fazendo em cada uma delas. Gerenciar esse caos é extremamente importante. Então o Charles é uma ferramenta que, além de permitir o deploy em círculo, o teste de hipótese rápido, ele ainda te ajuda a gerenciar mais de uma versão da tua aplicação em produção, se essa for a realidade da tua empresa. Depois do Charles, ele resolve, na verdade, o problema do back-end. Mas a gente tem que resolver o problema do outro lado da aplicação, que é o front-end. E esse problema começa a ficar um pouco mais complicado se a gente estiver falando desse front como sendo um app. Porque eu tenho um prazo maior desde o momento em que eu criei a hipótese até que de fato aquela versão da aplicação chegue na mão do usuário.
seja pelo tempo que ela leva para ser aprovada dentro de uma loja das App Stores, ou pelo tempo que depois de aprovado o usuário vai de fato atualizar a aplicação dele para que ele tenha lá a nova interface gráfica que se conecte com a nova feature ou o teste de hipótese que eu estou fazendo no back-end. Então, para resolver isso, a gente desenvolveu o Beagle, que também é um projeto open source. O Beagle implementa o conceito do Server Driven UI, que é um conceito que foi criado já há bastante tempo, mas há pouco tempo ele está sendo de fato implementado e cada vez mais experimentado por diversas empresas. Ali a gente tem um exemplo de algumas empresas que estão usando, como o Uber, o Lyft, o Spotify e o Airbnb, que foi quem inclusive cunhou o termo Server Driven UI, essa expressão. O Airbnb usa Server Driven UI tanto no aplicativo móvel quanto no website deles. E isso nos permite ter muita flexibilidade com o que o usuário está vendo do outro lado. Ou seja, eu posso desenvolver minha aplicação usando todos os elementos nativos, os frameworks, os SDKs que eu estou acostumado. Posso migrar ela inteira para Server Driven UI, mas eu também posso desenvolver de forma híbrida. Ou seja, um pedaço da minha aplicação está no modelo tradicional, igual a gente está sempre acostumado a desenvolver, mas um pedacinho dela, uma tela, uma área específica dela, eu utilizo o Server Driven para poder fazer ali os meus testes de hipótese. Então imagina que num banco eu descubro que estamos com um problema de, sei lá, a quantidade de pessoas que estão, homens entre 30 e 45 anos, que estão conseguindo contratar um seguro ou pedir uma cotação de seguro pelo aplicativo do Mobile Banking, está caindo demais. Então a gente gostaria de testar algumas coisas ali para saber se a gente muda o fluxo, se muda as perguntas que são feitas, o que tem que ser feito ali. Então é o típico caso em que você usa o Beagle junto com o Charles, porque eu posso testar uma hipótese, eu posso direcionar esse público, imagina homens de 35 a 45 anos que moram na cidade de São Paulo, e acompanhar a conversão daquilo, ou seja, as pessoas estão pedindo mais cotação, está funcionando, e aí, como eu falei anteriormente, a gente vai expandindo esse círculo e vai alcançando um número maior de pessoas. Então o Beagle é o que nos permite fazer isso. E como é que o Beagle funciona? Ele trabalha com o conceito de BFF, que é o Back-end to Front-end, né? E o que ele faz é que a gente tem um serviço de BFF que vai gerar a tela com os dados, as informações tradicionais lá, um JSON, né? Não só com os dados que a gente está acostumado a passar de um lado para o outro, mas também com os elementos gráficos que vão fazer parte daquela tela que vai ser renderizada do outro lado dentro do aplicativo móvel. Tá? Então aqui está um exemplo, são alguns elementos gráficos que a gente consegue implementar usando o Beagle e esses já vão estar dentro da aplicação que o usuário baixou dentro da loja, mas de fato o que ele vai ver na hora que ele for usar a aplicação está vindo através do Beagle e está vindo através desse JSON, que isso vai ser fornecido pela estrutura de back-end. Então, dessa forma, a gente consegue testar hipóteses sem necessidade de passar pelo ciclo de aprovação das lojas, e tudo que o Beagle faz está compatível com as políticas das lojas hoje, né? E a gente consegue ir testando as hipóteses e evoluindo essas aplicações cada vez mais. A gente consegue fazer isso de uma forma bem flexível, porque ele é baseado em YogFlex, então ele tem layout dinâmico e responsível, é bem tranquilo de trabalhar com o Beagle. Quem quiser experimentar o Beagle agora, depois que acabar essa palestra, esse bate-papo nosso aqui, só vai lá no site do Beagle, eu vou deixar o link no final do nosso portal Open Source que tem tudo lá. Corre no site do Beagle e a gente tem um playground lá, ainda está em desenvolvimento, ele está expandindo. O Beagle suporta Android, iOS, Angular e React também, e lá no playground você consegue entrar lá e começar a brincar com o Beagle e criar uma interface web. Isso vai ser expandido para as outras plataformas depois, mas você consegue ver o Beagle em funcionamento. Além disso, se você quiser usar o Beagle na tua máquina, no teu fluxo de desenvolvimento, já existe plugins para o IntelliJ, e a gente pensa em expandir e trabalhar cada vez mais com outras ideias, mas é bem fácil trabalhar com o Beagle dentro do teu ciclo de desenvolvimento atual, porque através desse plugin a gente consegue fazer o hot reload. Então é algo bem tranquilo de utilizar. Dentro da página da ZUP do YouTube existem apresentações sobre o Beagle, vídeos, e a gente tem feito muitas palestras em eventos, tá? Mas o site é a principal local para encontrar as informações sobre o Beagle, e tem muita gente usando o Beagle já e gostando bastante do que ele entrega. O terceiro projeto que a gente tem open source é o Reach.
E, como vocês viram, os outros dois trabalham muito na questão do deploy, do teste de hipótese, etc. Mas existem outras tarefas que estão ligadas ao dia a dia do desenvolvedor que acabam tomando muito tempo. E cá entre nós, quem gosta de repetir a mesma coisa 3 ou 4 vezes no dia a dia? Então, foi com esse intuito que nós criamos o Reach, que a gente brinca que é a CLI das CLIs. Basicamente, o que o Reach faz? Ele é uma CLI expansível através do que nós chamamos de fórmulas, e essas fórmulas podem ser desenvolvidas em Golang, Python, Java e uma série de outras linguagens. E através do Reach eu consigo integrar CLIs já existentes e fazer coisas que eu diria para vocês que o céu é o limite. Então a gente já tem exemplo de código do Beagle para criar desde uma estrutura básica de projetos, como é esse videozinho, esse GIF que vocês estão vendo aí, né? Ele mostra o Reach, imagina uma pessoa começou trabalhando hoje na Zup, e ele precisa criar toda uma estrutura de projeto, com as dependências que a gente está acostumado a utilizar, com a estrutura de diretório, com os padrões que a gente segue. Existe uma fórmula feita dentro da Zup para isso. Tudo que a gente precisa falar para que ele deve é como é que ele chama a fórmula, como vocês viram aí, eu consigo ir coletando informações dele enquanto a fórmula está em execução, e por trás ali eu estou fazendo uma série de operações. Esse exemplo é mais simples, é mais rápido, mas eu poderia ali integrar com a CLI do GitHub, por exemplo, e já dar um primeiro commit com o repositório, fazer qualquer outra automação, fazer um deploy dessa aplicação de exemplo dentro da AWS, ou qualquer outra coisa. Tá? Existe até exemplo do Reach, e no canal da Zup tem uma demo bem legal disso, de como usar o Reach para receber dado em tempo real da Covid, da pandemia, através de um simples script. Então, é uma CLI expansível, você pode estender ela utilizando diversas linguagens de programação, é muito fácil de utilizar, e o mais legal é o seguinte, você pode ter repositórios com as fórmulas dentro da sua empresa. Isso significa que a área de operações pode criar um conjunto de fórmulas para fazer qualquer coisa, desde o mais simples até o mais complexo, de acordo com políticas de segurança, com todas as validações e verificações de segurança necessárias, e o desenvolvedor não tem necessariamente que ter 1 milhão de experiência com as coisas que ele está encostando do outro lado. AWS, repositórios de chave, controle de acesso e etc. Então, de fato, a gente até usa isso na Zup para fazer onboarding de novos desenvolvedores. Então, através de automações de Reach, a gente consegue acelerar muito o processo de tarefas repetitivas e, como eu falei, o céu é o limite do que o Reach pode fazer. Convido vocês a conhecerem mais lá no site de projeto. Para poder acessar tudo isso e ter essas informações, né, o grande central de referência, o ponto de referência é esse site de Open Source, opensource.zup.com.br. Essa palestra está sendo gravada e provavelmente a gente já vai ter mais projeto aberto até o dia que vocês estão aí assistindo ela. Então fica de olho no site porque tem mais coisa legal vindo. E o mais legal de todos esses nossos projetos Open Source é que a gente tomou um cuidado muito especial com documentação. E toda a documentação dos nossos projetos ela está disponível em inglês e também em português. Então, quer começar a trabalhar com projeto Open Source, quer começar a utilizar, entender como é que esse mundo do Open Source, como é que eu contribuo, como é que eu colaboro, a documentação de tudo está lá no nosso idioma e uma série de pessoas falando português do outro lado da linha para atender, para conversar com vocês, receber o feedback e, afinal de contas, o projeto é Open Source. Então, nós abrimos o código desses caras, a gente vai continuar investindo no desenvolvimento deles por um bom tempo, porque são aplicações que são fundamentais para o que a gente faz hoje com os nossos clientes, parceiros e para a nossa utilização interna, mas a gente convida todo mundo a conhecer os projetos, a utilizar os projetos e a nos ajudar a desenvolvê-los. E ajudar a desenvolver, contribuir um projeto Open Source não é necessariamente mandar só pull request não. Você pode ajudar reportando issue, você pode ajudar compartilhando a tua experiência de uso, dizendo que você gostaria que fosse diferente, qual dificuldade que você teve, inclusive nos contando como está a documentação, se precisa explicar mais alguma coisa melhor, se um tutorial ia ser legal para entender aquilo. E até escrevendo seus próprios casos de exemplo, compartilhando isso e nos ajudando a divulgar os projetos. Então, muito obrigado pela atenção. Fica aqui o convite para vocês a visitar o portal de projetos Open Source da Zup, que é essa URL que está aí, e também a nos seguir no Twitter, porque é através do Twitter que a gente vai fazer grande parte das divulgações de tudo que a gente está fazendo de novo. A gente tem um canal no YouTube com muita coisa legal. Toda quinta-feira a gente tem o Zup Open Talks, em que a gente traz grandes
referências no mundo da tecnologia do Brasil e do mundo todo para conversar com a gente, bater um papo. Então tem muito conteúdo legal. Dentro do canal da ZUP vocês vão encontrar também semanas que a gente tem feito de temas específicos para ajudar a galera a trabalhar. Então teve semana do design, a gente vai ter uma semana específica sobre Server Drive UI e muita coisa legal vindo até o final do ano. Então nos siga nas redes sociais, visite o nosso portal, contribui com os nossos projetos, como eu já disse, não necessariamente só código-fonte. Utilizar um projeto open source e reportar o teu feedback já é uma contribuição sensacional para a gente e para qualquer outro projeto open source. E lembra, o Brasil vai ser o quinto maior país do mundo em desenvolvedor de software daqui a alguns anos, então vamos fazer bonito, vamos mostrar para todo mundo que compartilhar é uma coisa que o brasileiro faz por paixão, por natureza, por, enfim, cultura da nossa sociedade e principalmente, né, galera, a gente tem um potencial danado de fazer código de primeira. Beleza? Muito obrigado, bom evento para vocês, um grande abraço.